Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bom, dando continuidade aqui às nossas aulas de literatura brasileira, vamos falar hoje sobre o processo de transição intelectual de José Veríssimo. Vamos entender um pouco quem foi José Veríssimo, tá? Lembrando que as nossas aulas são baseadas no material do professor André Dias, dos professores Ilma Rebelo e do professor Marcos Pache, ok? Bom, Alfredo Bossi lança um questionamento a funcionar como síntese de todo o seu estudo. Qual é o questionamento? É possível escapar das redes que as ideologias lançam continuamente sobre e entre os membros de uma sociedade, não excluídos os seus intelectuais? O modo dialético como desenvolve seu raciocínio leva-o a responder de forma paradoxal. Sim e não. Dialética, em sentido geral, é o conflito originado pela contradição entre princípios teóricos ou fenômenos empíricos. Tá? Para alguns filósofos, a dialética é uma forma de percepção e concepção da realidade e, por consequência, um método de desenvolvimento de pensar. Tá? A cultura ocidental, sobretudo após o advento do iluminismo, é um movimento filosófico, né? Tem aqui, para quem baixar o material, tem aqui uma explicação. Né? A cultura ocidental passou a compreender o mundo a partir de uma perspectiva racionalista, tá? Quando comparada, por exemplo, com o período das trevas medievais, o chamado período das trevas, né? Tal posição se apresenta como um avanço evidente. Entretanto, uma noção distorcida de racionalidade conduz os indivíduos pelo inevitável caminho do reducionismo e da segregação. Desconsiderar que um mesmo evento pode ser constituído por elementos supostamente contrários ou até mesmo antagônicos, constitui-se como um modelo evidente de deformação do ideário racional. Tá? Esse fato tem como consequência imediata a subtração da contradição. E se suprimirmos a noção de contradição das relações humanas, incorremos no equívoco de acreditar em ideias perigosamente totalitárias. E aqui eu vou parar e lembrar de algumas aulas passadas, quando a gente fala sobre o extremismo. Tá? Aqui ele está tratando justamente sobre só pode ser uma coisa, não podem coexistir as coisas diferentes. Tá? O estudo que é muito extremo não é bom. Qualquer ideia muito extrema não é boa. Tá? Assim sendo, é importante perceber que as visões deformadas da racionalidade são excludentes, tá? E de maneira inevitável tomam a noção de dialética como algo ilógico, absurdo ou negativo, especialmente para os partidários de uma razão estreita. Tá? De acordo com certa racionalidade, que vamos denominar de estreita aqui, a resposta sim e não significaria uma perversidade, pois, teoricamente, ou é possível ou não é possível alguém escapar das redes ideológicas de uma determinada época. Tá? Só que, como a dialética ensina, inevitavelmente nos deparamos com pessoas, ideias, situações ou coisas em geral, que se apresentam como sim e não ao mesmo tempo. E aqui eu quero pontuar algo que é um pouco fora da nossa aula, mas é que a gente consegue contextualizar, é o que a gente entende um pouco sobre cenários políticos, cenários ideológicos, que ou você é uma coisa, ou você é outra coisa, ou você aceita, ou você não aceita, não há um senso aqui, né? Aqui ele está dizendo o seguinte, que você encontra ideias, pessoas, situações que são sim e não ao mesmo tempo. Pois tudo é passível de contextualização e de interpretação. É o caso do crítico paraense José Veríssimo,
Tá? Em sua carreira, Veríssimo foi ilustrativo, representante e ilustre discordante das principais teorias literárias do seu tempo. Confesso nacionalista, foi quem, dentre os críticos seus contemporâneos, mais e melhor escreveu sobre literatura e pensamento externos. Influenciado por Silvio Romero, ele foi influenciado, mas ele discordava aos montes de Silvio Romero, e por isso ele travou uma das mais estrondosas discordâncias intelectuais da história do Brasil. Tá? Os caminhos de um crítico. Vamos ver aqui. José Veríssimo não chegou a efetivar uma crítica de estrito teor biográfico, tá? Principalmente na fase inicial de sua carreira, ele pensava sobretudo ele pesava sobretudo a força do meio cultural, que incidia sobre a psicologia do autor, que arquitetava uma obra e a sua totalidade. Mas o biografismo se fez presente, mesmo que em doses discretas, no seu exercício crítico. Esse fato é facilmente verificável na história da literatura brasileira, tá? Em cujas páginas cada autor contemplado recebe, antes da análise da sua produção, uma nota a dizer onde e quando nasceu, morreu e o que fez da vida. A gente vê isso muito quando a gente vai dar alguma aula de literatura, em cursos, universidades, etc., vamos falar um pouco sobre o romantismo, aí vamos pegar alguns dos principais autores, vamos trazer ali as obras, quando nasceu, quando morreu, o que fez, deixou de fazer. A gente utiliza muito disso também. José Veríssimo Dias de Matos nasceu em 8 de abril de 1857, em Óbidos, interior do Pará. Fez os primeiros estudos em seu estado natal e no Amazonas, e aos 10 anos foi para o Rio de Janeiro. A partir de 1871, ele cursou engenharia na Escola Politécnica, mas por problemas de saúde, em 1876, ou seja, 5 anos depois, ele volta e se instala em Belém. Tá? Em 1877, ainda com 20 anos, ele começa a escrever para o jornal O Liberal e também a trabalhar como funcionário público da Companhia de Navegação do Amazonas. Tanto a escrita quanto o funcionalismo daquela ocasião prenunciavam duas sólidas vertentes da trajetória de Veríssimo: a vocação intelectual e a inclinação para o homem público. Em 1878, o autor ele reúne suas intervenções em jornal em seu primeiro livro, tá? Primeiras Páginas. A maioria dos artigos é pautada por temas da própria região amazônica e antecipa o caráter etnológico do autor. Tá? No mesmo ano, ou seja, em 78, ele assume o cargo de oficial de secretaria do governo e, em 79, ele funda o jornal Gazeta do Norte. Em 1880, ele vai para Portugal para apresentar num congresso uma conferência sobre o movimento intelectual do Brasil, no Brasil. Ainda neste ano, em 1880, perdão, é nomeado diretor de Instrução Pública do Pará. Em 1883, ele funda a Revista Amazônica e 3 anos depois, ou seja, em 86, ele publica seu único livro especificamente literário, Cenas da Vida Amazônica. Aqui eu dei um salto, né? De 83 eu fui para 86, mas tudo bem. Mas em 84, ele funda e dirige o Colégio Americano. Tá? Em 1890, ele publica a Educação Nacional e, em 1891, ele transfere-se definitivamente para o Rio de Janeiro, onde, em pouco tempo, inicia colaboração com o Jornal do Brasil e passa a trabalhar como diretor do externato do Ginásio Nacional, se não me engano, Alfredo II, onde tempos depois atuou como professor de História e Geografia. Tá? Mas o principal feito intelectual desse período foi reiniciar a publicação da Revista Brasileira em 1895, fato que consolidou o seu nome entre literatos de então. Tá? A gente consegue perceber aqui também que ele tem uma formação em engenharia, e aí ele escreve, e aí ele vira editor, e ele vai para um congresso, e depois ele funda um jornal, funda uma editora, e vira professor de História e Geografia. A gente percebe aqui essa interdisciplinaridade.
Tá? Todo esse processo resulta na formação de um intelectual de referências variadas, ávido leitor dos teóricos naturalistas e deterministas. Veríssimo colhe suas lições para aplicá-las ao estudo da região de que é proveniente. Olha que interessante. O estudioso não abandona essa perspectiva nem mesmo quando elabora os textos ficcionais de cenas da vida amazônica. Intelectual de transição do século XIX para o XX, viu de perto, como espectador e participante, os acalorados debates sobre brasilidade, algo de que sua obra foi nutrida substantivamente. Homem público, editor e educador, que não se isentou de dar às aulas, de dar às suas páginas ares de civismo. Tá? Oriundo da província, fez de seu modo de vida assunto de suas obras primeiras. Lançando-se ao cosmopolitanismo, conheceu Portugal, França e viveu no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época. Sua obra extrapolou os limites nacionais e abordou assuntos e autores de esfera universal. Então, ele não se prendia ao Brasil, mas ele falava do Brasil. Isso é interessante. Né? As vias opostas de Veríssimo. Bom, o crítico João Alexandre Barbosa divide a carreira intelectual paraense em 3 fases. A que corresponde à atividade provinciana do autor, ali em 878 e 890. A que define a sua participação na vida intelectual do Rio de Janeiro, como crítico literário, e como professor, e como editor, ele seria em 891 e 900, e aqui reúne os seus textos em livros e escreve a história da literatura brasileira, publicado no mesmo ano de sua morte, em 1916. O percurso do autor não se caracterizou pela unidade que o dotasse de identidade singular, até porque ele recebe... ele bebe de diversas fontes, vamos dizer assim. Né? Inicialmente, a perspectiva de Veríssimo está intimamente ligada ao ideário cientificista, que, no Brasil, começou a ganhar corpo na década de 1870. Em geral, isso não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, porque quando determinadas teorias surgem, elas veem em sua companhia um grande apelo e aceitação, de acordo com o qual os não adeptos estão defasados, eles não estão seguindo a moda, vamos colocar assim, né? Quando um autor vive em regiões afastadas dos grandes centros urbanos, isso é pior, porque supostamente ele não aceitaria essa nova mentalidade, essa nova tendência, tá? Essa forma de ser provinciana. Ele seria um atrasado, tá? Aí coloca aqui por morar na roça, vamos colocar assim, ou o que a gente falaria hoje de pessoas que não têm acesso à internet ou que não aceitam estudar, etc. e tal, vamos colocar assim, tá? Seria esperável, então, de acordo com a visão apresentada, que Veríssimo virasse as costas para as novidades. Porém, isso não ocorre, tá? As suas primeiras páginas são fortemente impregnadas do naturalismo, do evolucionismo, do determinismo e de tudo mais que fosse oferecido no grande cardápio das ciências biológicas, sociais e oitocentistas. Mas, ao contrário de Romero, quando ele vai falar, ele não fica generalizando, ele não fica de blá, 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 ele vai direto ao assunto. Tá? Mas ele se baseia nessas teorias. Tá? Em um texto de 1877, chamado Literatura Brasileira, Sua Formação e o Destino, o autor emite opinião a respeito da formação étnica brasileira. E olha o que ele fala. Tá? Tudo bem, depois ele muda a opinião dele, enfim, ele pede desculpas, mas olha o que ele fala. Um terceiro elemento étnico veio, passados tempos, trazer-nos um fatal contingente. Falamos do elemento africano, foi o pior dos que tivemos. E aqui ele fala da raça negra, ele está falando ali dos negros, tá? Está falando dos africanos. E ele fala de uma forma ruim. Ele fala isso foi o pior que tivemos. Tá? A segunda fase de José Veríssimo
no entender de Barbosa, caracteriza pela gradativa correção do seu pensamento anterior. Tá? E aí, o que Veríssimo fala? Fui profundamente injusto com a raça negra, na qual tenho antepassados. Ao mesmo passo em que em seu pensamento cedia cada vez maior margem para constituições particulares da literatura. Ou seja, nesse segundo momento, ele pede desculpas por algo que ele falou, mas ele também tem recebe algumas influências e particularidades sobre o que é literatura. Então, ele começa a mudar um pouco o que ele pensava, né? Na segunda série dos estudos brasileiros, com os quais o autor começava a desenvolver sua obra de transição, Estudos de Literatura Brasileira, ele distingue o estilo realista do realismo como função literária. Olha o que ele diz. Eu não creio que o realismo seja propriamente uma escola. O realismo é a mesma arte, pois que a arte não é senão a tentativa de representação do real. Os processos dessa representação, como os intuitos que inspiram, podem variar, mas esse é o fim da arte. Tá? Ou seja, a intenção, o intuito da arte. E ele diz aqui que ele não coloca o realismo como uma escola, tá? Uma escola literária. A terceira fase, aludida por João Alexandre Barbosa, é a que serve de preparação para a obra magna de Veríssimo, a história da literatura brasileira. Tá? Acho que em 1916, se eu não me engano, isso. Nessa fase, ocorre uma singular confluência das duas tendências anteriores, sem a febre cientificista do início, mas sem o exclusivismo teórico da literatura. Tá? Além disso, este período foi o mais fértil da carreira do autor, tanto qualitativamente quanto quantitativamente. Tá? Porém, a guinada radical do crítico que se libera das amarras deterministas, isso não acontece. Tá? Em sua obra permanece a sede de explicar o Brasil por meio da literatura, que em geral é reducionista. Tá? Significa dizer que a crítica de José Veríssimo se mantinha pautada pela análise segmentada. Ele ainda fazia essa análise segmentada. Ou seja, ao abordar determinada obra, o autor não raro apontava primeiramente a biografia e em seguida emitia referências gerais num contexto social e só depois efetuava a análise da obra. Aqui, ele, ao contrário do Romero, ele não fica falando de coisas aleatórias. Ele fala do autor, ele fala de um contexto social e depois ele fala da obra, mas ainda assim esperava-se que ele falasse mais da obra, que ele fizesse mais uma crítica literária, né? E isso não acontece. Na próxima aula, a gente vai continuar estudando ainda sobre Veríssimo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido e entendido. Então, curte e compartilha. Não se esquece de se inscrever no canal. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau.